Olá, tudo bem? Conforme prometido, esperado, nós vamos aqui, a partir de agora, falar um pouco dessa experiência também muito interessante de desenvolvimento, que é o caso da República Democrática Popular do Laos, tá? O Laos ele é um país que uma experiência que nós temos colocado como a terceira experiência dessa chamada nova classe de formações econômicos sociais que leva o nome de socialismo de mercado. A primeira experiência, a mais antiga, a mais bem sucedida é da China, seguida do Vietnã, e vem essa terceira experiência, que é a experiência do Laos. E são experiências que têm alguns traços em comum, né? Em comum. Por exemplo, a propriedade pública como sendo dominante no país, em detrimento da propriedade privada, o que a difere dos países capitalistas de uma forma geral, partidos comunistas no poder, o que significa uma certa estabilidade político-institucional no rumo de um objetivo estratégico comum a esses países, que é a construção do socialismo, segundo eles, tá? Nesse caso, por exemplo, é muito complicado colocar outras experiências nesse mesmo chamado bolo, como por exemplo a experiência da Bolívia, a experiência da Venezuela, ou mais recentemente do Equador, que foi e voltou, porque não são experiências que têm, vamos dizer assim, que são estáveis, resilientes do ponto de vista político e institucional, a ponto de serem chamadas de experiências socialistas ou chamá-las de formações econômicos sociais orientadas ao socialismo. Então, o caso do Laos, do Vietnã e da China é um caso desse que a estabilidade política institucional mais a forma dominante da propriedade pública e um crescimento econômico acelerado que foi gerado em grande medida por reformas rurais, as fazem ser uma espécie de formação econômico-social diferentes das demais, tanto capitalistas quanto socialistas, né? Então tem essa questão que é sempre bom frisar, não é? Que são, como eu já disse aqui na primeira apresentação sobre o caso do Vietnã, que já existe uma literatura circulando, dando conta de um modelo de tipo socialista de mercado para caracterizar esses três países e diferenciar dos casos de estados desenvolvimentistas como Coreia, Japão, o caso da província de Taiwan, não é? E falamos do Vietnã, é um caso altamente complexo. A China tem um curso inteiro sobre ele, né, que vocês assistiram. E o Laos é um caso que eu vou falar de forma muito rápida aqui, até porque também é um caso que carece de muita informação, porque é um caso, apesar de ser um caso de desenvolvimento que ocorre de forma simultânea ao Vietnã, é um caso que tem muita pouca repercussão, porque é um país muito pequeno, pouco povoado, é um país de apenas 7 milhões de habitantes, em comparação, por exemplo, com o Vietnã, que tem 100 milhões, a China, que tem 1,4 bilhão. É um país que eu, que eu imputo algo interessante que me leva ao Alexander Gerschenkron e as vantagens do atraso, não é? O Laos ele torna-se independente em 1975, quando acaba a Guerra do Vietnã, porque não foi somente a Guerra do Vietnã, toda a península da Indochina esteve envolvida nessa guerra, vamos dizer assim. O Vietnã foi apenas o locus principal, mas, por exemplo, o Laos foi o país que carrega o título muito ruim de ter sido o país mais bombardeado da história, né? Porque muitos Vietcong se alojavam naquela região, o exército americano atacava o Laos por conta dessa presença dos Vietcongs por lá, e o Laos carrega esse título, ou seja, é o país que foi mais bombardeado na história, o país que mais recebeu bomba por quilômetro quadrado, ou seja, é uma história muito triste, e que deve ser levada em consideração quando se fala no caso do Laos. Isso me leva a fazer uma relação com Alexander Gerschenkron, que foi motivo de um trabalho que eu já fiz sobre ele, relacionando com o caso da China. Também nesse curso também teve uma aula sobre ele, também relacionando com a China, que é essa questão do aproveitar as vantagens do atraso, né? Ou seja, o atraso econômico em perspectiva histórica, não é? E a Vietnã e a China são casos assim exemplares de países que aproveitam, tiram vantagens do atraso para poder alcançar taxas de crescimento muito impressionantes e também de mudança estrutural muito impressionantes. Como repito aqui, a China muito melhor sucedida do que o Vietnã,
e também do que o Laos, mas o Laos também é um caso desse interessante. O Laos, por exemplo, ele mantém esse modelo soviético como o Vietnã. Aliás, o Laos ele é muito influenciado, assim, durante muito tempo ele foi visto como um satélite do Vietnã, dentro daquela geopolítica ultra complicada do Sudeste Asiático, né? O Camboja sempre foi ligado mais à China, o Laos ao Vietnã, enfim, o Vietnã à União Soviética. Toda essa geopolítica do final da década de 70 que acabou definindo um pouco o que seria a Ásia hoje, né? O Laos, ele é um país, como disse aqui, com 7 milhões de habitantes, o país mais bombardeado da história, não é? E um país que também embarca no modelo de desenvolvimento de tipo soviético, que também, como no caso do Vietnã, gerou muitos problemas. Não foi suficiente a aplicação do modelo soviético para solucionar o problema material do Laos, né? E chama atenção nos casos asiáticos em geral é a percepção, ou seja, desses países todos, inclusive os países capitalistas, de constituírem instituições que chamam de market friendly, eu prefiro chamar de development friendly, né? Que é a montagem de instituições que abrem condições a processos de desenvolvimento. O Laos, em meados da década de 80, lança seu programa de reformas, chamado de Novo Mecanismo Econômico, em que basicamente, dentro das suas características, eles também seguem uma dinâmica muito semelhante à da China e do Vietnã. Pois bem, só que sob condições muito mais complicadas, por um motivo que eu especulo aqui também, né? O Vietnã não tem saída para o mar, ou seja, o Laos não tem saída para o mar. O Laos ele é um país cercado por 5 países, Tailândia, Vietnã, China, Camboja, enfim, é um país que tem esse problema de não saída para o mar. E China, Coreia do Sul, Vietnã aproveitaram de seus litorais largos, principalmente a China, para a montagem de zonas econômicas especiais, né? Ou seja, o litoral ele é uma condicionante geográfica muito interessante para uma dinâmica que se apoia no primeiro momento no comércio exterior. Você tem no comércio exterior uma das pernas, né? O Laos não tem isso. Talvez isso explique um pouco, por exemplo, o fato do Laos ainda ter mais de 70% da população vivendo no campo, né? E desses 70% ou mais, depende de onde se busca o dado, uns falam 80, outros lugares falam 70, mas vamos ficar entre 70 e 80. 80% dos camponeses ainda vivem e trabalham para fins de subsistência, né? Ou seja, são, inclusive na literatura, isso quer dizer que são camponeses que estão inclusive fora da economia de mercado. Então o Laos está em uma situação em que tem que criar condições para colocar essa massa camponesa na chamada economia de mercado. Mercado de trabalho, mercado de troca, etc, etc. Não é? Agora, contraditoriamente, o Laos ele tira vantagem do atraso a partir da utilização, por exemplo, dos seus recursos hídricos para exportação de energia, ou seja, Tailândia, Vietnã, China são beneficiárias da energia hidrelétrica gerada pelo Laos. Então, grande parte das receitas que mantém aquele estado em pé e que mantém aquele projeto em pé vem desse potencial hídrico do Laos. O Laos é um grande exportador de energia hidrelétrica, ou seja, está aí o exemplo de transformação de uma vantagem, entre aspas, comparativa em uma vantagem competitiva para o país, né? Isso explica, em certa medida, a forma como o Laos se insere naquela dinâmica asiática. Por exemplo, quando nós observamos os dados de demanda agregada, nós vamos perceber que o Laos mantém há um bom tempo altíssimas taxas de investimento, ou seja, acima de 30%, principalmente a partir de 2012. Aliás, a partir de 2015, quando ela entra no IMC. Ora, o que explica um país pobre, um país ainda com camponeses vivendo sobre os auspícios de uma economia de subsistência, ter uma alta taxa de investimento? É justamente isso, tá? Investimento, por exemplo, em infraestruturas no setor de energia para fins de exportação de energia e também
uma crescente integração estratégica do Laos, tanto com o Vietnã, quanto com a China, quanto com a Tailândia, né? Tanto é que o que existe de futuro em relação ao Laos é o que? É a unificação da sua malha ferroviária com as malhas ferroviárias do Vietnã, da Tailândia e da China. Então até que já existe uma ferrovia que liga a capital da Bangkok a Vietnã. Vietnã é a capital do Laos, assim já existem meios de transporte rápidos ligando o Laos ao Vietnã. E também a China está investindo pesadamente no Laos. Primeiro em energia, que a China precisa de energia, mas também em um trem de alta velocidade ligando a capital do Laos com as províncias do sul da China, né? Então o Laos ele acaba, do ponto de vista da estratégia de desenvolvimento, percebendo que a chance que esse país tem é a utilização da sua posição geográfica, que aparentemente é muito ruim, e uma vantagem a ser explorado. Então o Laos ele se aproveita disso e vai conectando a sua economia com as economias com as economias da China, do Vietnã e da Tailândia, que são 3 estados, vamos dizer assim, China, Tailândia e Vietnã, que são as suas maneiras estados que têm projetos nacionais de desenvolvimento muito bem sucedidos, tá? E o Laos vai pelo mesmo caminho. O que é interessante sobre o Laos, né, é que, por exemplo, pouco se sabe, né? É também um crescimento econômico, também um país que, apesar de ainda conviver com pobreza, com uma certa miserabilidade, ele obteve êxitos monumentais no combate à pobreza. Ou seja, o Laos, por exemplo, guardado as devidas proporções, tem muito menos pobres no Laos do que em qualquer outro país, por exemplo, da América Latina, o que é um caso interessante. E por um outro lado, o Laos ele tem uma característica também. Ele cresce há mais de 30 anos a taxas assim acima de 8%. Sendo que a partir dos últimos 9 anos, a taxa de crescimento do Laos é de 7,7% mais ou menos, né? O que fica dessa experiência? Primeiro, é uma experiência que eu denoto bem sucedida de socialismo de mercado, né? Aplicada às características muito particulares do Laos, tá? Muito particulares. Uma capacidade muito impressionante daquela governança, que é o Partido Popular Revolucionário do Laos, em perceber a sua localização, que ela pode ter um quê de problemática, mas eles percebem a possibilidade, eles abrem possibilidades a partir das suas fronteiras com China, com Vietnã, com Tailândia, por exemplo. Eles utilizam isso abertamente a seu favor, tiram vantagem de seus rios caudalosos para a construção de obras hidráulicas para fins de geração de energia. E isso é um produto, é uma commodity de exportação muito interessante, que não é uma commodity qualquer, porque existe algum nível de valor agregado ali, porque é uma indústria, ou seja, a indústria energética, o Laos se aproveita disso daí, né? Ao mesmo tempo que se aproveita muito dos investimentos chineses, não é? E o que é interessante, o que há de indústria no Laos também é interessante, porque são indústrias que os chineses estão começando a transportar para o Laos, assim como o Vietnã, né? E muitas pequenas manufaturas, né? E como todos nós sabemos aqui, o processo de desenvolvimento econômico ele é o processo de transformação da pequena indústria em grande indústria. Então o Laos, por exemplo, ele é um país povoado de pequenas unidades produtivas, a maioria delas abertas por chineses que vivem lá, não é? E que, a depender do futuro do país, da capacidade do país empreender mudanças institucionais no sentido da transformação dessa pequena produção manufatureira em grande produção, o Laos caminha sim com mais dificuldade do que China e Vietnã, é evidente, mas o Laos caminha para um futuro que eu creio ser promissor, assim, de uma dinâmica de desenvolvimento muito parecida com China e Vietnã, mas que eu acho que eles têm uma capacidade muito interessante de transformar a desvantagem, o problema, a contradição em imensas vantagens competitivas, que é a energia, que é a localização geográfica e afins. Enfim, o que temos sobre o Laos é um pouco disso, né? Um país que ainda
carece de informações sobre ele, né? Tem muitos informes do Banco Mundial na internet, um outro paper acadêmico que trata do Laos, ou seja, o Vietnã ainda é um caso que precisa ser melhor esmiuçado, imaginem o do Laos, né? Mas eu acredito que nós trouxemos aqui hoje uma impressão geral e suficiente para que vocês tenham um pouco de ideia do que está acontecendo no conjunto por aquelas bandas da Ásia, né? Um forte abraço a todos e nos vemos. Até mais.